Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Presidente, eu vou tentar fazer uma fala um pouco diferente, um pouco mais calma, apesar de ser um pouco distinto do que eu costumo fazer. Mas a realidade é que eu quero corrigir uma injustiça que eu estou vendo ser cometida ao longo desta sessão. Eu ouvi atentamente os discursos dos vereadores de oposição e o que mais me saltou aos olhos, especialmente nas vereadoras do PSOL, e já adianto que não considerei a partes, é que todos apontam para o público presente que nenhuma sugestão foi atendida, que o projeto de revisão do plano diretor é um grande engodo, que não houve participação popular, que não houve audiências públicas, mas principalmente que os vereadores de oposição não foram ouvidos e não foram acatados. O primeiro ponto é que houve um número recorde de audiências públicas. Por mais que se fale que o antigo relator tenha realizado 40 e poucas audiências públicas, vejam, atingimos 50 audiências públicas e com a participação de todas as comissões desta casa. Um fato inédito, porque enquanto presidente da Comissão de Política Urbana, busquei que todos os quadros, todos os vereadores da Câmara de São Paulo participassem através de suas comissões, contribuindo com o plano diretor. Mas principalmente, eu tomei o cuidado de levantar, senhores, que a bancada do PSOL apresentou cerca de 50 sugestões, das quais 13 foram acatadas, e com bastante cautela eu vou tomar o cuidado de ler. O vereador Toninho Vespoli apresentou uma sugestão para que 20% da outorga fosse para parques. O plano de praças e o PDE já criou o FMP, Fundo Municipal de Parques. Também o vereador Toninho pediu 180 dias para a execução do plano de áreas de risco. Também foi atendido. Áreas de risco com prioridade no Fundurb, destinando o mínimo de 10%. Prioridade para atendimento a áreas de risco em obras de habitação recebidas por meio de pagamento de outorga onerosa. O vereador Toninho sugeriu, foi atendido. Cota de solidariedade de 10 mil metros quadrados. Pagamento opcional para empreendimentos inferior a 20 mil metros. Atendido. Controle dos eixos EIV/RIVI. Deliberado para CTLU a análise. Mais um atendimento. Vereadora Elaine do Quilombo sugeriu a coleta de dados. Foi acatado contra do projeto de Smart Cities no plano diretor. A vereadora Silvia da bancada feminista foi a que mais teve emendas acatadas. Preservação do Bexiga e no mínimo 10% das unidades para a população negra do bairro. Está sendo criado o TICIP, que deverá definir o perímetro para regras de lei específicas. Para que a população saiba, para não ficar em códigos, TICIP significa Território de Interesse Cultural e Paisagístico. Foi realizada audiência pública, a proposta da vereadora Silvia foi amplamente e integralmente atendida. Controle de eixos para EIV e RV, deliberado para CLTU e análise. Uma emenda sugerida pelo Toninho e também pela Silvia, que foi acatada. Criação do Parque Burle Marx, integralmente acatada. Sugestão da vereadora Silvia. Alteração no artigo 297, priorizando intervenções em áreas de risco. Uma sugestão da vereadora Silvia de ampla preocupação da população, especialmente em áreas de risco. Nossa preocupação, minha, da Câmara, do vereador Goulart, integralmente atendida. Áreas de riscos viraram prioridade no Fundurb, destinando no mínimo 10%. Prioridade para atendimento em áreas de risco nas obras de habitação recebidas por meio do pagamento da tão criticada outorga onerosa. Aumento do percentual para 15% da área destinada para HIS e diminuir a área para 10 mil metros. Sugestão da vereadora Silvia. O pagamento para empreendimentos inferior a 20 mil metros também foi atendido. Incentivos para HIS em ZEIS. Novos incentivos HIS, HIS1, HMP para quase todo o centro expandido. Controle de HIS por SEAB indicando demanda. Sugestão da vereadora Silvia. Agora o agente financeiro será responsável pela análise de renda e controle do MCMV. 15%, sugestão da vereadora Silvia também, 15% do Fundurb para regularização fundiária e assentamentos precários. No plano, na revisão do plano diretor, a destinação de 10% para a reurbanização das favelas, regularização fundiária e priorização das famílias em áreas de risco, R3 e R4. Uma parte, vereador. Estes pontos constam da revisão do plano diretor. Eu não quero acreditar que houve má fé por parte dos vereadores, porque acredito na boa fé dos colegas. Eu acho que, na realidade, houve uma grande desinformação. Rubinho, também é importante. Orador na tribuna. Só para concluir, senão eu vou ter que conceder. É importante destacar que desde 2002 são os mesmos parlamentares, ou melhor, a mesma ideologia, os esquerdistas, que fazem o plano diretor da cidade de São Paulo. E a gente sabe como tá. A gente sabe que o plano diretor, ora revisado, fracassou miseravelmente. O senhor Nabil Bonduque, que nunca compareceu a uma audiência pública,
nunca trouxe uma sugestão, nunca visitou o relator, nunca visitou este presidente, simplesmente se esconde atrás de matérias de jornais para criticar. Não, vereador, eu já falei que não ia conceder inicialmente. Ele traz críticas atrás de críticas. Posteriormente, vereador, ele traz críticas atrás de críticas, mas não contribui com sugestões. Vale dizer que foi uma sugestão que o Fundurb autoritário aumentasse o mínimo de 30% para 40%, sendo 10% da arrecadação do Fundurb para áreas de regularização fundiária e reurbanização. Vale dizer que com prioridade para áreas de risco e mananciais. Algo inédito na cidade de São Paulo. Veja, áreas de risco, pessoas que residem em áreas de risco, mananciais da cidade de São Paulo, se tornaram prioridade para os investimentos arrecadados através do Fundurb. Desde 2002, estes críticos realizam o Plano Diretor de São Paulo. Nunca trouxeram essa sugestão. É a primeira vez que isso se torna lei na cidade de São Paulo. É uma construção feita por esta casa, deste plano tão criticado. E aí vale dizer que eu vejo esses seminários realizados, e eu entendo, é vasta a participação, e entendo justos. Porém, são politiqueiros, porque nunca trouxeram sugestões desses seminários para a Câmara de São Paulo. Nenhum dos urbanistas citados pela vereadora Elaine compareceu a uma única audiência pública. Inclusive, houve um grande esvaziamento por parte da oposição das próprias audiências públicas. E aí eu fico pensando, há uma grande crítica às empresas. As empresas são os grandes vilões eleitos pela oposição. Mas quem constrói as HIS? Quem vai construir as habitações populares, que serão adquiridas pela população? Inclusive, a partir de agora, com a renda familiar e não a renda per capita, uma maior gama de pessoas carentes consegue ter acesso à habitação social. Algo que não aconteceu no plano vigente e que passa a viger a partir de agora. Por fim, eu quero fazer uma analogia para todos que criticam a habitação em São Paulo. O programa Pode Entrar da cidade de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes, investe 8,5 bilhões de reais em habitações sociais. O programa Minha Casa Minha Vida investe 9 bilhões de reais em todo o Brasil. Ou seja, a cidade de São Paulo investe em habitação de interesse popular praticamente o mesmo valor que o governo Lula investe em todo o país. O senhor Fernando Haddad, enquanto prefeito de São Paulo, construiu 4.900 habitações populares. O prefeito Ricardo Nunes, em 1 ano e meio de mandato, entregou até agora 6.000 habitações populares. E a previsão é que sejam entregues até o final do ano que vem 49.000 habitações populares, ou seja, 10 vezes o número entregues pelo fantoche do descondenado que está alocado na cadeira presidencial. Senhor presidente, é uma grande hipocrisia o que eu vi hoje, porque tudo que nós vemos aqui e as demandas da oposição foram atendidas. O que eu lamento é que, apesar do atendimento às demandas, aparentemente a oposição não está preocupada em aprovar os projetos que são de autoria deles mesmos, como apresentados aqui, mas sim em fazer um discurso para a população e sinto dizer, como dito e os números mostram e falam por si, eles mentem e quando governam não entregam. Senhor presidente, é isso. Muito obrigado.